Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera. Oi, Sardenberg, boa tarde para você, para Cássia, para todo mundo que nos ouve, nos assiste, desta vez direto dos estúdios CBN no Rio. Muito bom, boa tarde, Vera. Tá com uma blusa ali vermelha, né? Nossa. Pink. Hã? Pink. Outubro rosa, Sardenberg. Boa. Tá bom. Vera, e o André Mendonça, hein? Continua na geladeira? Que loucura que virou essa novela, né, Sardenberg? Nem no feriado acalmou esse noticiário, porque teve um arranca-rabo entre o ministro Ciro Nogueira, da Casa Civil, e o pastor Silas Malafaia a respeito desse assunto. E a gente viu aí o Silas Malafaia cobrando muito enfaticamente, para não dizer em termos bastante duros, o ministro, para que ele apoie a designação do André Mendonça e faça andar essa sabatina que está bastante enrolada. Quando eu estive em Brasília, no mês passado, a história era que o Davi Alcolumbre, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, havia prometido ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que pautaria finalmente essa sabatina agora, até a primeira quinzena de outubro. Na sexta-feira já vai se completar a primeira quinzena de outubro sem que a sabatina tenha sido marcada. E o Davi Alcolumbre passou a conspirar com vários senadores para que ele não seja sabatinado nem ao longo desse mês. Então, a coisa está muito mal parada e agora os senadores governistas estão tentando driblar a CCJ, fazer com que a indicação vá direto ao plenário. Notícia do nosso colega Lauro Jardim de hoje. Conversei com alguns senadores agora, mais cedo. Eles estão se valendo de um detalhezinho ali do regimento interno do Senado, que diz que as proposituras que não forem votadas em 20 dias nas comissões podem ser avocadas direto ao Senado. Mas uma coisa é um projeto, outra coisa é uma indicação que a Constituição diz que requer uma sabatina por parte da CCJ. Você não pode jogar direto para o plenário sem que ele tenha sido sabatinado para ocupar uma cadeira no Supremo. Então, virou um imbróglio com cada vez mais elementos de conflito, Sardenberg. Agora, tem assim prazo de vencimento? Tem uma hora que é a indicação, que o presidente Bolsonaro indicou. O Senado não vota, chega uma hora e acaba? Não caduca. Mas está que nem aquele iogurte lá que já está na geladeira há tanto tempo que ninguém mais tem coragem de tomar, Sardenberg. Tá esquisito esse negócio. Já tem um movimento que inclui até setores da base aliada para que o Bolsonaro substitua o nome, que perceba que o André Mendonça se inviabilizou por algumas razões. Mas é engraçado porque até essas razões são muito difusas. Não são razões de ordem jurídica. Ninguém questiona a capacidade jurídica do André Mendonça para ocupar uma vaga no Supremo. Ele é bem preparado, ele é do corpo técnico da AGU, foi advogado-geral da União, foi ministro da Justiça. Ele tinha um bom trânsito entre os ministros do Supremo, mas até isso está se perdendo. Vazaram conversas dele na Operação Spoofing, na Vaza Jato, em que ele defendia a mudança de postura da AGU em relação à famosa prisão após condenação em segunda instância. Esse é um assunto que a gente sabe que é quase nitroglicerina pura para uma ala do Supremo, comandada pelo ministro Gilmar Mendes. Então, até no Supremo, ele já está caindo em desgraça com alguns padrinhos que ele tinha lá. Vai ficando muito delicada a situação do André Mendonça. Neste momento, quem mais advoga por ele são os evangélicos, mas isso por si só já é uma razão de desgaste, porque os políticos dizem que esse fato de ser evangélico não pode ser uma pré-condição para levar alguém ao Supremo Tribunal Federal. Então, é um assunto que vai ganhando muitas arestas, sem que o presidente da República atue de uma maneira direta e de uma maneira decisiva para pará-las. Ele passou o fim de semana curtindo a vida adoidado ali no Guarujá, no litoral de São Paulo, depois foi a Aparecida, mas o presidente não se engaja na articulação pelo seu indicado. Ele precisava chamar o Davi Alcolumbre, com quem ele teve uma relação
ao longo dos 2 anos em que ele presidiu o Senado e falar: escuta, o que está pegando? Por que você não marca de uma vez essa sabatina? O que você tem contra ele? O que você tem de problemas em relação ao governo? Ele precisava fazer isso que se chama articulação política, que é uma coisa pela qual o Bolsonaro tem um desprezo, que ele nunca escondeu e que continua não fazendo, mesmo agora que ele ampliou a sua base aliada, Sardenberg. Nossa, não falou assim, quanto que você quer, né? Então, em outros termos, o que o Davi Alcolumbre quer? Exato, porque a gente sabe que é isso que está pegando, né? Ele era, como presidente do Senado, o responsável por comandar a distribuição das chamadas emendas do relator. Aquelas emendas ao orçamento que tem um fast track, tem uma liberação mais rápida. Essa prerrogativa acabou depois que ele deixou a presidência do Senado. Ele tinha uma perspectiva de virar ministro, não virou. Ele foi se sentindo meio abandonado ali depois que deixou a cadeira. Precisa ter alguém que converse com ele e entenda se ele algum dia vai pautar ou se ele simplesmente sentou em cima dessa indicação para nunca mais. Porque aí, realmente, o Supremo ficar com 10 integrantes e ficar essa situação do nome do sujeito ali na praça sem nunca ser votado, é uma situação, mais um desses ineditismos bizarros que só o governo Bolsonaro proporciona ao Brasil, Sardenberg. Vera Magalhães, do Rio de Janeiro, direto aqui para o CBN Brasil. Obrigado, Vera. Até. Obrigada, gente. Até amanhã. Até mais.